importante, né? Que vai ser. Pronto. Então, vamos iniciar, né? Então, está começando. Gente, muito boa noite, né, a todos vocês, né, que vão participar, né, dessa pequena palestra, né, sobre metabolômica. É uma honra muito grande, né, tê-los vocês todos conosco. Agora são 117 pessoas, né, que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz dessa possibilidade, né? E aqui tem algumas pessoas ilustres que fazem parte, né, desse quadro de cooperação política, né? O nosso cônsul-geral aqui do Japão, né, Sano, né, um grande amigo nosso, né, grande brasileiro, né, eu acho que ele é brasileiro que nasceu no Japão, né, que sempre nos ajudou bastante, né, o professor Yuri, né, eu chamo sempre professor, que eu aprendo muito com ele, né, o Yuri da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, que nos ajudou muito nesse projeto de cooperação e aquisição desses equipamentos, né. Nós temos o presidente da Academia Pernambucana de Medicina, que é uma honra muito grande ter o Hildo aqui, e o professor Hildo Azevedo, né? Além de grande amigo, né? O Hildo tem estimulado muito, né, a junção do conhecimento e desenvolvimento científico no nosso estado, então é uma honra estar aqui nessa abertura, né? O professor Luiz Alberto, né? O professor Luiz Alberto, né, apesar de jovem, né, mas tem mostrado a sua qualidade, né? O Luiz Alberto foi, né, diretor do Hospital das Clínicas, né, o maior hospital universitário do Norte-Nordeste, né? E agora é o diretor do Centro de Ciências Médicas, né? Que eu acredito, viu, Luiz, que muitos que estejam aqui nos assistindo, né, os hospitais, não só o HC, mas outros hospitais da nossa região, possam utilizar esse novo equipamento, né, que eu acho que vai ser muito útil, um equipamento de ponta, né? E daí está o Márcio, né? Márcio também, muito amigo, né, Márcio? De décadas, né, da agora, né? Um grande amigo do Lica. Era o grande sonho de Márcio um dia ter um equipamento bom da Waters para a gente mudar, talvez, a visão, né, e o desenvolvimento científico e tecnológico de nosso estado, né, e da nossa região, né? E a gente conseguiu fazer. Eu agradeço muito ao Márcio, né, por toda a negociação de ter esse equipamento, não só na negociação da compra, mas na negociação da chegada do equipamento, que não foi fácil. Então, Márcio, muito obrigado, Márcio. E o Michael, né? O Michel está bem, muito conhecido nosso lá do Lica, né? O Michel já várias vezes, né? Por décadas também, né? Sim, por décadas. Por décadas, né? Quase duas aí. Quase duas, exatamente. Se não né? for duas. Uhum. É isso mesmo, né? Que ele vem instalando os equipamentos nossos lá do Lica, dando treinamento. Então, é uma honra muito grande, né? E a Jane, que está no background aí, né? Nos ajudando muito, né, na organização, né? E também peço desculpa, gente, que, né, o tempo foi curto, né, para organizar, mas eu espero que vocês aproveitem, né? Eu vou me policiar para não falar tanto, para vocês aproveitarem mais, né? Então, eu passaria aqui a palavra, né, inicialmente, né? Eu vou começar pelos mais jovens, né? E eu finalizo, né? Tá certo. Luiz, você com a palavra, Luiz Alberto. Obrigado, professor Zé Luiz, nosso grande anfitrião. Obrigado pelo convite, né? Eu queria cumprimentar o professor Wildo Azevedo, nosso presidente da Academia Pernambucana de Medicina, aos integrantes da Waters, né, ao cônsul Sano e ao professor Yuri. Dizer que é uma honra, é uma alegria estar aqui participando dessa mesa de abertura, nessa temática, né, colocar que eu já fui usuário do Lica, né, em duas fases, né? Numa primeira fase, como pós-graduando de Zé Luiz, no meu doutorado, e agora como diretor do Centro de Ciências Médicas, que alberga tanto o curso de graduação quanto as pós-graduações em medicina, né? Nós estamos promovendo, né, mecanismos para atrair, né, projetos, né, cada vez mais nessa área de genômica, proteômica e metabolômica, né, sobretudo no cenário de doenças em que estamos visualizando, doenças emergentes e principalmente doenças neurodegenerativas, doenças degenerativas, como o câncer, né? Eu sou oncologista de formação e professor da universidade e estou diretor. Então, é com muita satisfação que eu participo dessa mesa, não é, em que a temática principal é o uso da tecnologia para promover ciência de qualidade. E é isso que Zé Luiz sempre nos ensinou, né, que o conhecimento e a ciência não tem fronteiras. E a participação
da Waters nesse processo é de fundamental importância para a gente cumprir com esse papel social que a universidade tem por finalidade principal. Então, agradeço mais uma vez ao convite e ansioso pela palestra que vai se seguir após essa mesa de abertura. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Luiz, pelas palavras. Agora passo a palavra ao professor Hildo Azevedo, presidente da Academia Pernambucana de Medicina. Hildo, você com a palavra, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Zé Luiz. Professor Luiz Alberto, na sua pessoa, eu saúdo todos os docentes das universidades, o cônsul Sano. Eu devo dizer que eu tenho um grande amigo dos maiores cirurgiões vasculares do Japão, é o professor Hirotoshi Sano, e realmente os Sano realmente representam uma porção extremamente importante, além do professor Keiichi Sano, que foi no passado presidente da Federação Mundial de Neurocirurgia. Bem, como presidente da academia, eu devo dizer que é uma honra a gente estar aqui nessa reunião, a academia fundada por Fernando Figueira, com o dogma de aprimorar o conhecimento, colaborar na formação dos recursos humanos, defender a ética, a boa medicina e ajudar na produção do conhecimento. E com a entrada de Zé Luiz na academia, nós trouxemos, e queremos até fazer mais, trazer a pesquisa básica de Banqueta para dentro da atividade clínica ou levar a preocupação das tantas interrogações que a gente tem na atividade clínica, como na oncologia, como Luiz Alberto bem o disse, e tentar, pelo menos, começar a analisar, ou não digo resolver os problemas, mas analisar a partir da bancada por via de consequência, trazer melhores resultados no cuidado e dos nossos pacientes, sobretudo nessas doenças degenerativas e neoplásicas que afetam a nossa população. Então, Zé Luiz, mais uma vez, parabéns, e eu acho que a universidade como um todo e a academia como um todo, no seu sentido mais amplo e bonito da palavra, está de parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Hildo, pelas palavras. É uma honra, um prazer enorme ter você aqui. E, Yuri, eu gostaria de passar a palavra para você, né? Como eu falei, há décadas, né, que você vem nos ajudando em todos os setores, né? E é uma honra muito grande, tanto a Universidade de Ulica, né, trabalhar junto com a Agência Brasileira de Cooperação. Grande satisfação, recebi o convite do nosso nobre amigo professor José Luiz e a todos que estão compondo essa mesa virtual, Dr. Hildo Azevedo, professor Luiz Alberto, Dr. Hiroaki Sano, representando a comunidade diplomática japonesa no Brasil, os colegas da Waters, né? Todos os colaboradores e participantes, nós realmente somos testemunhas da importância do trabalho que o LICA vem desenvolvendo, e no nosso campo de atuação nós somos responsáveis da relação do Brasil com países desenvolvidos na área de cooperação internacional, né, no Ministério das Relações Exteriores, dentro da Agência Brasileira de Cooperação. Desde que entrei nessa função, e há quase 20 anos realmente, sempre o LICA foi um expoente, uma representação muito importante, de vanguarda, na união entre busca da pesquisa, ciência e a difusão do conhecimento por meio da cooperação internacional. Então, nós ficamos muito satisfeitos hoje de ter mais uma etapa nesse histórico, né, muito bem sucedido, de relações internacionais, cooperação e multiplicação, disseminação do conhecimento científico de uma maneira tão importante, necessária nessas épocas, né, em que muitas vezes se tem cada vez mais dificuldade no investimento naquilo que é necessário para
fomento da nossa pesquisa de modo geral. Por isso, a parceria do Japão, a colaboração da JICA, do governo japonês, juntamente com os esforços de todos que estão participando, é motivo de nota, de agradecimento e de recomendação a todos que possam buscar incentivar, né, essa dinâmica, esse processo de colaboração internacional cada vez mais, porque isso movimenta de maneira produtiva e frutífera as bases, né, da atualização tecnológica do nosso conhecimento, da produção brasileira nacional, que tanto contribui nessa área também, notadamente aí na medicina tropical, outros segmentos, a genômica e um pouco do trabalho que o LICA já representa, né, no histórico da saúde pública e na contribuição internacional com a África, com o país da América Latina, e nós somos muito gratos e trazemos aqui o reconhecimento do governo brasileiro por todo esse trabalho e pela colaboração significativa da Universidade Federal de Pernambuco, por intermédio do LICA. Então, desejamos sucesso e vemos com grande satisfação que houve um avanço, um progresso nesse projeto, né, a chegada desses equipamentos. Reconhecemos aí o esforço de todos que colaboraram para que isso pudesse acontecer e estamos aqui à disposição sempre, né, para ajudar no que for necessário. Nossa equipe, nossa direção na agência, estamos bastante felizes por esse momento. Transmito aí os nossos parabéns e já vou pedir as escusas por não poder ficar o tempo todo da reunião, né? Temos aqui outros assuntos, mas não poderia faltar nesse momento e trazer o nosso cumprimento. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Yuri, mais uma vez, né? Muito obrigado pelas suas palavras, né? Por todo o suporte, todo o nosso trabalho, né? Então, Sano, você agora com a palavra, né? Nosso irmão brasileiro, né? Que, né, por coincidência, nasceu no Japão, entendeu? Mas, né? É uma honra, viu, Sano? Muito grande, né? Ter você aqui conosco nessa pequena mesa virtual na abertura desse encontro. Muito boa noite para todos. Também estou muito satisfeito de receber o convite. É uma palestra muito maravilhosa. E também gostaria de cumprimentar todos os presentes na mesa e com certeza todos eu acho que são amigos do Japão. Com certeza a Joseta é realmente amigo do Japão, mas você ainda tem mentalidade brasileira. Portanto, eu vou ensinar a mentalidade japonesa. Mas, de qualquer maneira, eu também estudei muito aqui com a José, né? Também mentalidade brasileira, etc. Também, sempre temos que entender uns aos outros. Por isso, a cooperação entre Japão e Brasil realmente está muito boa, e especialmente essa cooperação entre dois países significa também cooperação muito complementar. Tem muito benefício para o Japão, tem muito benefício para o Brasil. Especialmente a cooperação com o LICA é também muito boa cooperação para também o setor acadêmico do Japão. Por isso, nós sempre agradecemos as colaborações e também esforços de José e também todos os colaboradores desses projetos de cooperação entre o Japão e o Brasil. Daí, eu espero que também a LICA agora consiga também símbolo de cooperação entre o Japão e também Pernambuco. Por isso, baseando esta cooperação através da LICA, nós queríamos estender mais colaborações com outros setores e também na área da medicina, etc. Por isso, eu espero que todos os palestrantes e também estimados convidados da mesa e também todos os participantes sempre nosso consulado está sempre disponível também conversar com
consigo para discutir sobre projetos ou cooperação do futuro entre Japão e Pernambuco. Mas, de qualquer maneira, né, mais de 150 pessoas estão esperando, portanto, eu vou acabar a minha fala e desejo né, a boa palestra para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandro. Você, como falei, você é um amigo, irmão, né? E o Consulado do Japão tem mostrado a sua importância, né? Não só do lado da pesquisa, mas vários projetos sociais que você tem feito no nosso estado, em outros estados na região Nordeste. Para a gente, né, é uma honra muito grande ter você e ter essa relação com o Japão, né? É extraordinária, é fantástico. Nós temos crescido muito, né? E vamos crescer mais, né? Então, muito obrigado pelas suas palavras, Sandro, por essa oportunidade de estar aqui. Agora passo a palavra para o Márcio, né? Da Waters, grande amigo, né? De décadas, né? E aí tem parte do sonho realizado, viu, Márcio? Eu digo parte porque a gente vai ter mais aí, né? Tem mais sonhos aí para a gente realizar, que é muito importante, né? Mas esse é o chute inicial. Né? Estamos aos poucos concretizando, né, nossos sonhos, isso, né? Perfeito. Doutor Luiz, acho que foi o primeiro passo, sim, sem dúvida nenhuma. Boa noite a todos. Boa noite primeiro aos doutores que estão aqui junto aqui nessa mesa virtual, né? Doutor Luiz Alberto, doutor Yuri, doutor Azevedo, doutor Sano, meus amigos da Waters. Lembrar dos meus parceiros locais da Altex, que sei que estão aí comigo também, doutor Rodrigo, né? Manuele também está com a gente. Enfim, então eu acho que para a gente começar aqui a falar já sobre o assunto da noite, né, doutor Zé Luiz? Eu vou já compartilhar a primeira apresentação aqui, a primeira parte, né, da nossa apresentação, que aí a gente já consegue começar. Eu queria comentar sobre algumas coisas nesse início, fazer uma breve introdução e deixa eu ver aqui. Eu consigo, Jane, através do compartilhar screen, share screen, eu consigo. Isso, Márcio. Está dizendo que está disabled. Participante screen sharing. Você consegue me habilitar para eu conseguir? Veja se você consegue agora. Agora foi. Perfeito. Aí eu vou compartilhar a minha tela, né? E aí eu carrego uma apresentação aqui simples. Está todo mundo vendo a minha tela? Perfeito. Todo mundo me escuta e também vê a tela? Tranquilo? Isso, tranquilo. Então, tá. Como o doutor Luiz já falou, né, meu nome é Márcio Átila, eu sou responsável responsável pela divisão clínica da Waters no Brasil. E como eu falei, vou fazer só uma breve introdução aqui, bem rápido, para já deixar aí pavimentado aí o tema para o Michael, doutor Zé Luiz e o Michael, né, continuarem, tá? É bem rápido. E a gente tem falado muito sobre tecnologia, né? Sobre essas tecnologias, sobre tudo que vem de novo, que está na vanguarda, o que a gente pode trazer para a nossa área, né? Que essa área mercado clínico, né? De uma maneira geral, né? E dentro dessas tecnologias a gente vai falar um pouco hoje da espectrometria de massas, né? E eu queria convidar todos os presentes para realmente comigo nós fazermos juntos uma reflexão, tá? Eu queria fazer uma reflexão com todos nós, com todos vocês, convidá-los, né, para a gente refletir sobre a espectrometria de massa, os resultados que a espectrometria de massa tem, o que a gente tem visto ela entregar nesse tempo, né, desses últimos anos, né, e o que ela pode vir a entregar ainda, né, agora, assim, vamos dizer assim, num momento recente da nossa história, né? Não num momento muito futuro da nossa história, não, num momento eu acho que assim a gente pensar para hoje o que ela já pode trazer de resultados, né? Eu anotei aqui algumas partes de umas falas do Dr. Luiz Alberto, do Dr. Rio do Azevedo, ele comentou sobre interrogações que temos na análise clínica, achei muito interessante e vou comentar até um pouco sobre isso aqui na minha introdução e convidá-los, como eu falei, a refletir um pouco, porque a gente, quando fala de aplicações clínicas, quando a gente fala dessa área de resultados clínicos, né, a gente é tendencioso a pensar sempre no agora, no hoje,
no que a espectrometria de massa pode responder para a gente agora. Eu quero saber o resultado nesse momento, eu quero saber agora o meu diagnóstico hoje, né? E aí a gente tem muitos métodos, nós temos hoje muitas metodologias, né, que já entregam, que já respondem a várias perguntas, né? E trouxe algumas aí na tela para a gente, só para compartilhar com vocês, meus amigos. Então, assim, essas metodologias, essas perguntas, essas respostas, elas são dadas normalmente pelos triplo quadrupolos ou standing quadrupolos, né? A OTE chama, em análise de rotina, né? Em análise dentro dos hospitais, como eu mostrei, dentro dos laboratórios de análises clínicas, tal. Porém, o que eu falei no começo da reflexão é a gente pensar naquelas perguntas, naqueles desafios realmente que ainda não foram respondidos, né? Aquilo que ainda a gente não tem a resposta. E lembrando que todos aqueles métodos, todas aquelas metodologias ali que nós comentamos, que eu passei rapidamente aqui com vocês, tal, eles antes partiram de um desenvolvimento, né? Antes eles foram pessoas como o doutor José Luiz, como o doutor Yuri, como do doutor Luiz Alberto, né? Que estavam nos laboratórios pensando uma forma, né? Trabalhando em equipamentos, não entrando em quadrupolos, mas equipamentos de alta resolução, os QTOFs, enfim, os equipamentos de pesquisa, de desenvolvimento, né? Pensando em respostas para aquelas doenças, né? A gente tem hoje, infelizmente, né, ainda muito latente, muito forte no mundo aí esse problema da Covid que a gente está enfrentando. Sei do envolvimento fantástico que o LICA tem, né, com esse desafio. Fiquei muito feliz em saber que todo o processo a gente vai tentar colaborar para novas respostas nessa linha, né, de estudo do Covid. Enfim, então, o que eu queria trazer para vocês hoje, para ser bem rápido, né, e passar para o Michael, eu prometi que não ia me alongar mais que 5 minutos. Então, é justamente essa reflexão. Será que a gente não tem ainda muita coisa para descobrir? Será que a gente não tem ainda muita resposta para dar? Será que a gente não tem que focar, sim, os trabalhos em equipamentos de alta resolução, os QTOFs, para que a gente tente ter mais métodos, como eu mostrei para vocês, já validados em rotina dentro dos laboratórios de análises clínicas? Será que não é o momento? E se realmente esse é o momento, como eu falei, eu fico muito feliz de a gente estar iniciando com esse grupo extremamente capacitado. Eu acho que eu vou cometer aqui uma injustiça, porque eu estou com poucas fotos desse grupo maravilhoso, né? Só estou com a doutora Valéria, o doutor Tercílio aí, mas, além do doutor Zé Luiz, mas eu gostaria de ter mais fotos de mais pessoas maravilhosas que eu sei que vão trabalhar, né, incansavelmente para descobrir novas respostas na área oncológica, como os dois doutores comentaram, sem dúvida, ir atrás de biomarcadores, ir atrás de, enfim, de novas soluções. É isso. Eu queria só trazer essa reflexão para o grupo todo, para a gente se questionar e a gente perguntar se a gente não tem como aí ir hoje, não num futuro longínquo, vamos dizer assim, né? Hoje, atrás de respostas para todas essas doenças aí, que tem muitas. Eu concordo plenamente com o doutor Azevedo quando ele colocou, tem muitas interrogações que nós temos ainda na análise clínica, a gente precisa responder, né? Então é isso que eu queria comentar e devolver a palavra aqui, se eu passar a palavra para o doutor Zé Luiz, pelo amor de Deus, devolver a palavra para ele, para que ele quiser complementar alguma coisa, Zé Luiz, fica à vontade, depois a gente passa para o Michael. Márcio, muito obrigado, foi fantástico, né? Inclusive você mostrar, essa é a máquina, gente, né, que está, né, se encerrando a instalação, né? Na próxima semana acho que vai estar totalmente instalada, né? E o que Márcio, que o Luiz, né, Nildo, o Sano, né, e Yuri falaram, é um ponto muito importante, né? Porque as máquinas anteriores, né, você viu até o carimbo da Anvisa, né, que está lá, são máquinas já certificadas que eles vão descobrir drogas que já foram descobertas, já foram desenvolvidos antes, né, os métodos, né? Então, eles usam, e eles são excelentes, né, para fazer esse tipo de trabalho.
Mas quando a gente estava discutindo a aquisição da melhor máquina por Leica, né, esse projeto de cooperação internacional com o Japão, a fonte principal era a gente trabalhar em Covid, né, inicialmente. E aí o Covid, o que é que Covid gera? Quais são as doenças, quais são as patologias, quais são os problemas metabólicos, são os problemas genômicos que o Covid, principalmente o Covid longo, pode ter. Eu não sei te dizer. Então, quando a gente chegou nessa, eu não sei, vamos dizer assim, então tem que ter uma máquina que talvez comece a dar essa resposta, entendeu, Hildo? Né? Essas interrogações. O que é que acontece? Eu não sei, entendeu? Então, possivelmente a gente vai começar a dar as respostas, né, com o Synapse, né, que é essa máquina que tem no Leica, né? Tem poucas no mundo, né? E eu acho que as ideias vão surgir, né? E esse outro ponto, Márcio, também é muito importante para mostrar que, nos momentos mais dificuldades, né, com o trabalho de cooperação que tem essa entre o Japão, entre o FPE, o Leica, né, e a outras, todos trabalhando juntos, a gente hoje tem um produto de altíssima qualidade para começar a responder as questões: o que é que acontece quando? O que é que acontece quando, possivelmente, essa máquina aí vai poder resolver? Ou seja, vai ser pesquisa de altíssima qualidade e depois, gente, se a gente descobrir o metabólito, descobriu a proteína, a gente pode usar as outras máquinas, entendeu? Com certeza, entendeu? Então, eu espero, né, que o Leica, né, essa máquina do Leica, seja a ponte do grande iceberg de ciência e desenvolvimento que a gente vai fazer daqui para frente, no de descoberta nos nossos clientes, né, na nossa população, não só de Pernambuco, de Recife, mas do Nordeste e em outros locais. Eu acho que é muito importante, eu fico muito feliz, né, por vocês todos estarem participando, né? E, bom, como o Márcio falou, só tenho essas fotos, eu tenho várias, eu já tirei várias, cada dia eu boto foto, viu? Né? Mas já agradecer muito a Valéria, que tem feito um trabalho extraordinário, né? O Tecílio, viu, Tecílio? Foi muito boa a tua visita, vamos trabalhar junto, eu acho que a gente tem muito para fazer daqui para frente, né? E aí, gente, eu passo a palavra para o Michael, né, que é o ator principal, o Michael, né, em todo, né, esse aparato de hoje, né? Tem muita gente me pergunta o que é metabolômica e para onde vai. Rapaz, eu não sou bem a pessoa indicada, não. Eu faço a provocação, entendeu? E aguarde, né, que o Michael. Mas muito obrigado, gente, né? E agora passa a palavra para o Michael sobre isso, né? E, mais uma vez, agradecer ao governo japonês, ao OTRA, né? Dentro desse enfrentamento ao Covid-19. Eu acho que o Covid longo, tem muita gente aqui que me pergunta sobre os efeitos do Covid longo. Eu acho que a gente vai começar a ter respostas para algumas dessas doenças ou para alguns desses, eu diria, efeitos secundários a partir do uso dessa tecnologia, né? Muito obrigado, gente. Jael, você com a palavra. Obrigado, professor José Luiz. Bom, eu vou dividir minha tela aqui para a gente começar. Vamos lá. Ok. Vocês estão vendo? Tá, minha tela está aparecendo aí agora, né? Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, o objetivo dessa palestra é realmente dar uma visão geral. Aí, no início, eu vou mostrar alguns conceitos de espectrometria de massa, sem aprofundar muito, mas a base para quem não tem muita familiaridade com a técnica já ter uma ideia e poder acompanhar. Então, eu vou mostrar algumas aplicações clínicas já em uso, que é o que, como comentaram aí, o que já se conhece, né? Mas tá em uso. E aí, depois, eu vou entrar na parte do Synapse e as possibilidades e a metabolômica e como isso pode gerar essa informação que começa, claro, na pesquisa básica, mas depois se torna rotina de laboratórios clínicos. Bom, o Márcio já falou um pouquinho aí da Waters, né? A Waters é uma empresa que trabalha principalmente aí nas linhas de cromatografia líquida, espectrometria de massas e todos os acessórios, aí, reagentes, a parte de software, tudo, mas é uma empresa bem focada nessa linha, né? A Waters trabalha muito com inovação, então a gente tem tecnologias como o Synapse, então desde a tecnologia do QTOF e até depois a evolução que levou ao Synapse foi desenvolvido dentro da Waters, um pouco antes algumas coisas na Micromes, mas que depois virou parte da Waters. A mesma coisa em relação ao UPLC, então é uma empresa que realmente eu tenho bastante orgulho de trabalhar, tem trazido muita inovação aí para esse campo.
A espectrometria de massas é uma técnica extremamente versátil, então hoje a gente tem utilizações nas mais variadas áreas de conhecimento e a principal função, as vantagens dela é poder trabalhar com misturas complexas. Então, quando a gente pensa em amostras biológicas, ambientais, de alimentos, a gente está realmente lidando com amostras que a gente tem, que na composição dela a gente tem centenas, milhares de compostos aí, e muitas vezes o que a gente está buscando ali são coisas que estão em níveis muito baixos. E aí que entra as vantagens dessa técnica, principalmente quando a gente tem acoplamento com cromatografia. E aí a gente tem aplicações aí na parte de segurança alimentar, como pesticidas, micotoxinas, na parte ambiental, farmacêutica, proteoma, que hoje eu vou passar rapidamente, mas na próxima semana a Mariana, que é outra especialista da Waters, vai estar abordando junto com vocês. A clínica, que vai ser realmente o assunto de hoje, mas e várias outras áreas aí. E aí a gente vai dar um destaque aí no Synapt, né, que é realmente o equipamento aí o mais avançado da Waters. Eu vou mostrar por quê e aí algumas capacidades, o que a gente consegue fazer hoje. E, claro, com ele tem ferramentas para descobrir muito mais coisas, que é realmente o objetivo aí desse equipamento no LICA. Voltando à base aí para a gente pensar no conceito da espectrometria de massas, como o nome já diz, espectrometria de massas ele se baseia no conceito da massa molecular dos compostos, que é o que ele vai usar como medida analítica, mas também como ferramenta para diferenciar numa amostra extremamente complexa, os compostos de interesse, que vão permitir a caracterização, identificação e também a parte de quantificação, detecção em etapas já mais avançadas do processo. Então, aqui como exemplo, aqui tem duas moléculas aqui, cafeína e etanol. Acho que a gente ainda está na fase da cafeína, mas acho que prometo que daqui a uns 40 minutos a gente já vai poder estar na fase do etanol, aí, comemorando. Então, o etanol tem uma composição química em C2H5OH, a soma disso vai dar um peso molecular, 46. Da mesma forma, a cafeína tem sua composição de elementos característica, que daria também sua massa molecular 194. Então, esse é o conceito que vai possibilitar que, com a espectrometria de massas, ela gere o quê? Um espectro de massas, que vai, por exemplo, indicar que o etanol tem a massa 46, a cafeína tem massa 194, e a partir disso é a base para a gente ter a separação, a identificação, a quantificação desse tipo de molécula em amostras complexas. Mas, claro, se eu pensar 46, 194, eu vou ter milhares de compostos com essa massa. E a espectrometria de massas vai possibilitar também que a gente faça fragmentação, ou seja, que eu quebre essa molécula em fragmentos que vão ser característicos dessa molécula e vão permitir a diferenciação. Então, por exemplo, esse composto que é o verapamil tem uma massa 454, ionizado em eletrospray, eu faço isso por adição de um próton, e ela passa a ser 455, e aí, quando eu fragmento, eu tenho esses íons que são característicos. Então, eu vou saber que cada vez se eu descobrir em alguma amostra um íon 455 e quebrar ele, e gerar essa sequência de fragmentos, ele vai ser uma grande indicação que realmente é o verapamil que eu estou trabalhando ali naquela amostra. E isso é importante muitas vezes, mesmo quando a gente tem moléculas isômeros, por exemplo. Essas duas moléculas, apesar de ter estruturas bem diferentes, elas têm exatamente a mesma fórmula química,
exatamente a mesma massa molecular 278, que mesmo com equipamento de alta resolução, que vai me dar aí na terceira, quarta casa decimal essa exatidão de massas, eu não vou poder diferenciar baseado na massa. Mas, quando eu gero a fragmentação, aí vai gerar esses outros íons que aí permitem a diferenciação. Esses são os critérios básicos aí dos espectros, das coisas que vão possibilitar a identificação, a caracterização de uma molécula. A espectrometria de massas é uma técnica bastante antiga, porque ela os primórdios aí da espectrometria de massas vão para o início do início do século passado, então dos experimentos aí de J.J. Thomson, que foi o descobridor do elétron, que já estava trabalhando já com o que eram os primórdios aí da espectrometria de massas. Depois disso teve mais de um século aí de evolução, que traz aí onde a gente está hoje, né? Então todo essa histórico aí da espectrometria de massas teve alguns prêmios Nobel envolvido aí pela descoberta de componentes que são utilizados hoje na espectrometria de massas, como o quadrupolo em 1953, o eletrospray em 1984 para John Fein. Então tem uma série de evoluções que, claro, junto com outras tecnologias como informática e tudo mais, vai juntando para possibilitar hoje o que a gente consegue fazer com essa técnica. Mas, claro, nem sempre foi assim. Quando a gente, no início, né, do século, isso basicamente a gente conseguia trabalhar com átomos, aquilo que foi o começo ali da espectrometria de massas, descoberta de isótopos, coisas do tipo. Depois, com esse desenvolvimento todo, possibilitou a análise de moléculas pequenas, apolares, porque elas tinham que ser voláteis. Quando a gente parte aí nos anos 70, anos 80, a gente começa a trabalhar com moléculas pequenas polares. Depois disso, já nos anos 80, com a criação do eletrospray, já com proteínas, depois complexos de proteínas. Hoje tem técnicas que possibilitam até a detecção da massa de um vírus intacto. E toda essa evolução fez com que as áreas de conhecimento partissem desde daquele início, quando era basicamente para aplicações em física, fosse expandido isso para depois para química, depois para biologia, e atualmente aí a gente tem isso na medicina também, e em várias outras áreas. Então, claro, isso já necessário, foi todo esse desenvolvimento, essa evolução, que foram por vários pesquisadores que possibilitaram aí chegar onde a gente está hoje. E, claro, a evolução não para. É uma técnica que hoje eu já trabalho aí, hoje já tenho 25 anos de espectrometria de massas, desde que eu comecei a trabalhar no meu mestrado, mas e nesses 25 anos eu já vi uma diferença muito grande, muitas técnicas surgindo, evolução dos equipamentos, aumentando resolução, aumentando sensibilidade, aumentando a aplicabilidade dessas técnicas. Então, é algo que, nesses 25 anos, acho que eu não passei nenhum dia sem aprender uma coisa nova, e tem muito mais pela frente aí. E aí, o que é? Isso tudo junto, e tem várias aplicações. Por quê? Porque é uma técnica que consegue juntar alta sensibilidade com alta seletividade, ou seja, a capacidade de diferenciar moléculas em misturas complexas, possibilita análise de multicomponentes. Então, eu posso pegar uma amostra extremamente complexa e, numa análise, ter um perfil da grande maioria dos componentes presentes ali, e possibilita a quantificação também, possibilita a identificação de compostos, e tem muita flexibilidade. Então, vocês vão mostrar alguns exemplos aqui, que mesmo um único equipamento, a gente tem opções de fontes, cromatógrafos e tudo que vão possibilitar que a gente use em diferentes tipos de amostras.
E com isso também, mas da mesma forma, existem vários tipos de equipamentos. Mesmo com essa flexibilidade, geralmente a gente não tem um equipamento que vai fazer todo tipo de análise. Eu acho que os equipamentos que a Waters trabalha, eles vão se restringir a moléculas orgânicas, então, mas desde moléculas pequenas, apolares, até proteínas, complexos de proteínas. Mas, por exemplo, parte de metais, coisas assim, não vão ser esse tipo de equipamentos, mas tem outros tipos de equipamento, tipo ICP, coisas do tipo, que analisam também utilizando espectrometria de massas. Mas não vão ser o tema aqui hoje. Mas hoje existem desde equipamentos bastante simples, que a gente chama nem de espectrômetro, a gente chama de detector de massas aqui do quadrupolo, como o QDA, que é esse primeiro que aparece aqui, e que é do tamanho de um detector de ultravioleta. E é claro que a gente não vai fazer metabolomo proteômico com ele, mas para muitas análises de rotina, de composição, de componentes majoritários, ele pode ser utilizado, tem muita aplicabilidade na indústria farmacêutica, de alimentos, entre outras. Depois a gente tem os equipamentos tipo quadrupolo tandem, em que eles são muito utilizados para isso, para se fazer quantificação de componentes em traços em matrizes complexas, graças à sensibilidade e seletividade da técnica. Mas o quê? Mas a gente vai basicamente quantificar o que a gente já sabe que está ali. Então, entra nesse caso do que a gente já conhece, então é o que tem em laboratórios clínicos, por exemplo, fazendo análise de hormônios, de vitaminas, de uma série de outros componentes. E depois a gente tem os equipamentos de alta resolução, como os sistemas aqui de QTOF, que é o quadrupolo tempo de voo, que vão possibilitar também agora já uma análise mais abrangente, quando a gente quer ver tudo que tem naquela amostra e, a partir desse dado, buscar a informação que a gente precisa ali, que é, por exemplo, a metabolômica, a proteômica, identificação de componentes e várias outras coisas nessa área. Os espectrômetros de massa são vários tipos deles, mas eles têm alguns componentes básicos, como está apresentado aqui nesse diagrama. Então, a gente tem um sistema de inserção, que pode ser um cromatógrafo líquido, gasoso, pode ser simplesmente uma bomba, uma seringa para infundir. Isso tudo. Depois a gente vai para a fonte de íons, que, claro, dependendo se eu estou trabalhando com amostra líquida ou sólida ou gasosa, aqui definida pelo meu cromatógrafo, eu vou usar uma fonte diferente aqui, que a função da fonte é o quê? Transformar moléculas em íons em fase gasosa. Que aqui é um conceito importante, porque em espectrometria de massas a gente analisa íons, ou seja, a gente precisa colocar uma carga na molécula para depois a gente conseguir fazer a separação por massas, a detecção e tudo mais. Uma vez formados esses íons na fonte, eles são transferidos para a parte aqui do analisador, que, de novo, são vários tipos, e o analisador vai fazer a separação dos íons de acordo com sua relação entre a massa e a carga. Quando a gente trabalha com moléculas pequenas, que eu chamaria de pequena até massa 1000, mais ou menos, geralmente a carga 1 e a gente já atribui diretamente a massa ao que a gente está observando ali no espectro. Quando a gente trabalha com peptídeos, proteínas, começa a ter outros estados de carga, mas que, da mesma forma, a gente consegue, a partir desses íons, determinar a massa desses componentes. E, por último, o detector, que basicamente vai fazer a contagem desses íons. Então, a gente tem aí... E aí, dentro disso, a gente tem diversas combinações, então tem vários tipos de espectrômetros de massas, que basicamente são combinações de diferentes opções de cada, mas sempre vamos ter uma fonte, um analisador e um detector. Analisador e detector sempre vão estar em vácuo, e a parte da fonte aqui, dependendo, algumas, como eletrospray, a pressão atmosférica, outras, como MAL, de ionização por elétrons, sob vácuo também. Isso porque, para deixar, a gente vai fazer a separação dos íons
de acordo com a trajetória deles dentro do espectrômetro, e para isso a gente precisa ter o mínimo de interferência de outras moléculas presentes. Por isso, a gente elimina essas moléculas de ar, gás, umidade, trabalhando sob vácuo. E em algumas técnicas, por exemplo, quando o eletrospray, quando eu ionizo o meu composto na fonte, eu vou basicamente gerar o que a gente chama do íon molecular, ou seja, eu adiciono uma carga, mas eu não fragmento essa molécula. E nesses casos, o que a gente vai utilizar é o equipamento tipo tandem, em que a gente tem não somente um, mas 2 analisadores, e entre eles eu vou ter o que a gente chama de câmara de colisão. E vai ser nessa câmara de colisão que a gente vai induzir a fragmentação. Então, basicamente, nessa câmara de colisão a gente vai ter o que a gente chama de gás de colisão, um gás inerte para fragmentar esses íons. Na fonte são gerados todos os íons que estão chegando ali da minha amostra. E aí, no primeiro analisador, geralmente um quadrupolo, ele trabalha como um filtro de massas. Então, eu posso selecionar minha massa de interesse. No caso, o que estaria sendo representado aí em vermelho seria a massa de interesse, e aí eu descarto todo o resto para quando o meu interesse é analisar esse íon representado em vermelho. Ele vai entrar na câmara de colisão, vai sofrer choques com os átomos de argônio, e isso vai induzir a quebra desses íons, que chama fragmentação. Os fragmentos são direcionados, então, para o segundo quadrupolo no caso de um triplo quadrupolo, mas um TOF, no caso, um tempo de voo, no caso de um QTOF, que vai fazer a separação dos fragmentos, a determinação da massa, que vão chegar no detector para gerar esse espectro de massas. Isso aqui é um diagrama, isso aqui seria mais como seria na realidade. Esse aqui é um equipamento, um sistema de quadrupolo tandem. Isso aqui seria esse diagrama aí que eu mostrei, sendo aqui no início aqui a fonte de íons, o primeiro quadrupolo, câmara de colisão, o segundo quadrupolo e o detector. Quando o objetivo é quantificação de moléculas conhecidas, o mais comum a gente fazer é um processo que chama MRM, em que no primeiro quadrupolo eu seleciono a massa do composto de interesse, fragmento na câmara de colisão, e no segundo quadrupolo eu seleciono a massa de um fragmento específico. Isso é o que vai me dar o máximo de sensibilidade e seletividade, mas lembrando, eu já sei o que eu estou monitorando aqui. Então, análises de componentes que estejam em baixa quantidade em matrizes complexas, eu vou fazer uma análise desse tipo e praticamente só ver aqueles compostos que me interessam. Então, um exemplo disso, já em clínica, é o famoso teste do pezinho. Hoje a gente tem o que a gente chama do teste expandido, que é feito por espectrometria de massas, porque o teste convencional ele monitora 5 ou 6 distúrbios de metabolismo. Quando a gente passa para a triagem neonatal expandida com espectrometria de massas, isso a gente já expande para para quase 50 distúrbios de metabolismo, principalmente relacionados aí a distúrbios de aminoácidos, de ácidos orgânicos, de ácidos graxos. E aí a gente faz, então, a partir do teste do pezinho, que é coletado ali num cartão, uma gotinha de sangue, é feito um preparo de amostra bastante simples. Então, por quê? Porque os aminoácidos eles são componentes relativamente abundantes no sangue. Então, a gente consegue, praticamente sem preparo de amostras, basicamente extraindo com solvente ali o pedacinho de papel que foi coletado ali, vai incubar isso e fazer uma análise direta com o espectrômetro de massas.
num sistema simples, eu não vou nem usar cromatografia aqui, basicamente eu vou injetar isso diretamente no massas tipo triplo quadrupolo. Como que isso vai ser? Eu vou fazer essa análise. Junto com a solução de extração, eu vou colocar o que a gente chama de padrão interno. O padrão interno, nesse caso, vai ser os mesmos componentes que eu quero analisar, só que marcados com isótopos. Por exemplo, aqui eu tenho fenilalanina, aqui à esquerda eu tenho ela natural, que é o que eu vou encontrar na minha amostra. O que eu vou adicionar é uma fenilalanina marcada com 5 átomos de deutério. Então, eu tenho a mesma molécula, só que agora com um deslocamento de massas de 5 unidades de massas aqui. Então, minha fenilalanina tem massa 165, meu padrão interno tem massa 170. E aqui eu sei o quanto eu estou adicionando do meu padrão interno. Então, quando eu comparo a quantidade conhecida com a desconhecida que tem na amostra, eu consigo relacionar isso diretamente e saber quanto eu tenho de fenilalanina na amostra. E aí, quando eu tenho, então, a minha amostra, eu vou ter, então, para cada um dos aminoácidos aqui, por exemplo, ele natural que vem da minha amostra e uma quantidade conhecida dela, deuterada, que eu vou usar para fazer essa quantificação direta. E isso vai possibilitar essa determinação de distúrbios. Então, por exemplo, fenilacetonúria é um distúrbio de metabolismo que faz com que a fenilalanina não seja metabolizada por essa enzima fenilalanina hidroxilase, que faria a transformação de fenilalanina em tirosina, que vai ser, então, eliminada do corpo. O que acontece com isso? É que vai haver o acúmulo de fenilalanina no corpo e isso pode ter um monte de sequelas para o bebê. Mas se isso for determinado em tempo, já no teste do pezinho, uma dieta que sem fenilalanina resolve o problema e a criança, apesar dessa limitação alimentar, vai ter uma vida normal, não vai ter nenhum problema quanto a isso. Então, como que se determina isso? Exatamente por isso. Então, por exemplo, um perfil normal de um bebê normal seria o de cima. O de baixo já é o de fenilacetonúria, ou seja, a gente vê que a fenilalanina está aumentada aqui. Então, isso possibilita a determinação. E outros aminoácidos, e ácidos graxos e tudo, vão possibilitar a avaliação de vários desses distúrbios de metabolismo que podem ocorrer e, se detectados em tempo, dando teste do pezinho, com alguns cuidados, a criança vai ter uma vida normal. Isso aqui é como aparece no software depois, então qualquer distúrbio aqui vai aparecer aqui, por exemplo, está mostrando aqui fenilalanina alto. Então, esse é um exemplo que um teste como esse é feito em menos de 2 minutos. Assim. Então, em vários laboratórios que fazem esse tipo de teste, a rotina é altíssima e são centenas de amostras por dia. O preparo é simples e a análise é rápida. Em alguns casos, mas na maioria dos casos, isso não vai ser suficiente porque a gente está buscando compostos como, por exemplo, hormônios em quantidades muito baixas no soro, no plasma. Então, para isso, a gente vai precisar também de cromatografia. Cromatografia é o que a gente vai usar e vai estar, então, antes do espectrômetro de massas e é uma técnica que vai possibilitar a separação dos componentes. Então, basicamente, a gente tem uma coluna cromatográfica, a gente tem um injetor, uma bomba aqui de solvente, no caso de cromatografia líquida, que é o mais utilizado aí quando a gente pensa em amostra biológica, pode ser um cromatógrafo gasoso, mas isso mais focado em moléculas voláteis. No caso aqui, então, a gente vai passar um solvente por essa coluna, a gente injeta a amostra aqui e dentro dessa coluna a gente tem o que a gente chama de fase estacionária,
que vai ser isso vai ser de sílica com um revestimento de, por exemplo, uma C18, é uma coluna bastante comum aí de se trabalhar nisso. E o conceito aqui é que as moléculas vão ter uma interação com o solvente e também com a fase estacionária. Isso vai fazer com que cada tipo de molécula atravesse essa coluna com uma velocidade diferente. E aí, com isso, elas vão demorar tempos diferentes, e aí, com isso, elas vão ser separadas dentro dessa coluna. E aí, no caso, quando a gente tem isso acoplado à espectrometria de massas, saindo cada uma no seu tempo aqui, ela vão chegar individualmente aqui, ou em misturas bem mais simples, no espectrômetro de massas. E isso é bem reprodutível, o que vai dar também o que a gente chama aqui de tempo de retenção de cada molécula, que é o tempo que, numa determinada condição, com um determinado tipo de coluna, cada molécula demora para atravessar essa coluna e chegar na fonte do espectrômetro. Então, tem vários tipos de colunas, a gente tem várias condições, tudo, mas isso vai possibilitar a separação de componentes. E quando a gente tem esses componentes, um cromatógrafo acoplado à espectrometria de massas, a gente nem precisa ter uma separação total, perfeita. Então, por quê? Porque isso vai gerar o que a gente chama aqui de cromatograma, que é o gráfico aqui de intensidade por tempo de retenção, mas é um cromatograma tridimensional. Por quê? Porque cada ponto do meu cromatograma eu tenho um espectro de massas. Então, eu posso depois meio que como que fatiar ele e selecionando massas específicas. Então, por exemplo, o cromatograma de cima ele mostra o total de tudo que está chegando ali no meu espectrômetro. Se eu tivesse outro tipo de detector, ultravioleta ou algo do tipo, e eu tivesse essa sobreposição de picos, para uma quantificação adequada, eu ia ter que falar, eu preciso melhorar minha separação. No espectrômetro de massas, não. Se eles têm massas diferentes, eu extraio o cromatograma de massas e para gerar esses cromatogramas aqui de baixo. E aí eu posso medir, fazer a integração do pico e fazer a quantificação como se eu estivesse injetando meu padrão puro aqui. Então, é uma das grandes vantagens aí da técnica. E com isso também a gente vai usar para se fazer a quantificação. Então, por exemplo, aqui, numa quantificação de hormônios, eu tenho aqui cortisol, A4, A17-hidroxiprogesterona, e aí cada uma vai gerar um pico, o seu tempo de retenção, e aqui o conceito de quantificação aqui é que eu vou gerar uma curva de calibração injetando o padrão de cada uma dessas substâncias em quantidades conhecidas crescentes. E aí depois, quando eu injetar a amostra, que eu não conheço a quantidade, eu vou integrar e aí comparar com essa curva de calibração para obter, então, a quantidade que eu tenho na minha amostra. Então, isso aqui vai possibilitar, então, análise multicomponentes aí de hormônios, por exemplo. Existem vários tipos de cromatógrafos que podem ser acoplados no espectrômetro de massas, inclusive no mesmo espectrômetro, né? Então, acho que se vocês repararam lá na foto lá do Synapt do professor José Luiz, tem um de cada lado ali. No caso ali, é um cromatógrafo de escala analítica, que vai ser feito metabolômica, e um de escala em nano para proteômica. Mas pode ser acoplado também um cromatógrafo gasoso, um de fluido supercrítico, uma série de outros tipos no mesmo equipamento. Para isso, muitas vezes, eu preciso trocar a fonte de íons, mas é um processo bastante simples. Então, a Waters trabalha com o que a gente chama de a fonte de arquitetura universal. Então, por exemplo, eletrospray, APCI, Unispray, APGC, eu posso trocar a fonte para trabalhar tanto com escalas quanto da cromatografia, quanto cromatógrafos diferentes. Então, a PGC permite o acoplamento de um cromatógrafo gasoso, enquanto que, por exemplo, a eletrospray com um cromatógrafo líquido.
a ZAP com a análise direta de amostras. Então, são diferentes possibilidades aí que eu comentei sobre a flexibilidade do equipamento. Então, num processo aí, o fluxo de uma análise, por exemplo, num laboratório clínico, seria, então, partindo da análise, vai ser feito algum preparo de amostra. Então, se, por exemplo, eu estou analisando hormônios, esse preparo seria basicamente eliminar proteínas, porque minha coluna cromatográfica não vai permitir análise de proteína intacta. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma precipitação de proteína, e aí depois vai para o cromatógrafo líquido, que vai fazer a injeção, a separação, e aí vai chegar dentro do espectrômetro de massas, onde vai ser feita a ionização, a separação, a seleção da massa, a fragmentação, seleção de fragmento. Desculpa que está com uma animação de tempo aqui. E aí depois, a partir disso, vai fazer o processamento de dados e gerar o relatório. Então, esse é um processo que exige algum desenvolvimento em cada etapa, mas depois disso é feito já na rotina, totalmente automatizado. A Waters conta com alguns sistemas aí que tem o IVD, né? Já é para equipamentos para diagnóstico. Então, tem sistemas de espectrometria de massas, cromatógrafo líquido, uma série de equipamentos aí. E, por exemplo, na parte de quadrupolo tandem, tem diferentes equipamentos que basicamente vão ter de acordo com a sensibilidade. E com essa sensibilidade vai possibilitar diferentes tipos de análise. Então, desde quando a gente vai com equipamentos de entrada que vão possibilitar análise, por exemplo, catecolaminas, metanefrinas, até os de alta sensibilidade, quando a gente quer, por exemplo, analisar vitamina D, ou aldosterona, alguns hormônios que são presentes realmente em quantidades muito baixas, que a gente precisa níveis muito baixos de detecção. E aí, com isso, a gente consegue fazer, por exemplo, análise de hormônio. Então, a gente vê que, no caso aqui, esses vários cromatogramas são da mesma análise, só que na mesma injeção, então, aqui em 4 minutos, estão sendo monitorados aqui mais de 10 hormônios, então, dá para fazer uma análise bastante rápida, um painel completo aí de hormônios. Então, no caso, tem alguns de massas diferentes, no caso aqui, tem alguns casos tipo testosterona e epitestosterona, a 17 hidroxiprogesterona com a 21 hidroxi, que são exatamente a mesma massa, então a gente precisa separar na cromatografia. Então, como a gente tem a mesma massa, eu não sei diferenciar, não poderia diferenciar, mas eu diferencio nesse caso por tempo de retenção. Então, são possibilidades aí de análise que estão em rotina. Hoje, inclusive, eu estou aqui dentro de um laboratório clínico em Brasília implementando exatamente um método de hormônios como esse. Mas isso tudo, como o Márcio comentou, vem da informação que partiu da pesquisa básica e tudo mais. E aí que a gente entra na parte aqui principal aí, que é a parte dessa análise abrangente para a pesquisa clínica, que vai entrar a parte de proteoma, de metabolômica, de lipidômica, uma série de diferentes componentes, grupos de moléculas presentes aí numa amostra biológica que vão possibilitar a descoberta aí de novos marcadores de doenças, de diferentes condições biológicas. Então, como que isso é feito? Bom, para começar, aí a gente tem aí o genoma, transcriptoma. Hoje a gente já tem técnicas bastante estabelecidas aí para sequenciamento de genoma, de RNA também, mas também isso vai dar bastante informação, mas de coisas que podem acontecer, algumas coisas. O que realmente está acontecendo naquele momento no organismo, a gente vai precisar, para isso, determinar estudando proteômica e metabolômica. Porque aí sim a gente consegue ver essas diferenças de expressões de genes que podem estar
causando algum distúrbio, alguma doença nesse sistema biológico. E aí a gente tem uma quantidade realmente grande aí de proteínas, de moléculas pequenas, então estimado aí o número de proteínas, tendo a ideia na ordem de 10 à sexta, de moléculas pequenas de 10 à quarta, isso incluindo açúcares, aminoácidos, lipídios, hormônios e uma série de outros componentes. Então, realmente são amostras extremamente complexas que a gente está basicamente fazendo aquela busca da agulha no palheiro ali. Então, a gente precisa de técnicas que possibilitem eu ter uma análise abrangente para ver o máximo de componentes possíveis, ter uma informação quantitativa para a gente saber, porque nem sempre o marcador de uma doença é representado por presença e ausência de um marcador, mas muitas vezes simplesmente por uma diferença de quantidade, como vocês viram no caso lá da fenilcetonúria. Então, para isso vai ser importante preparo de amostra. Muitas vezes a gente tem aí, a partir de uma amostra biológica, a gente vai querer fazer a separação nesses diferentes grupos, proteoma, lipidômica, metabolômica. Aí vocês podem perguntar, por que eu já não faço um único extrato e analiso tudo? Aí tem algumas questões aí que, principalmente relacionadas à parte cromatográfica. Porque, por exemplo, eu tinha comentado que no caso de um preparo de amostra para uma análise de hormônios, eu preciso eliminar proteínas da minha amostra. Por quê? Porque se eu injetar a amostra junto com as proteínas da minha coluna cromatográfica, a proteína entra, mas não vai sair da coluna. Depois de algumas injeções, eu entupi minha coluna, vou ter que trocar. Então, para isso, eu preciso, muitas vezes, fazer esse preparo de amostra, que no caso de uma análise de hormônios, eu quero eliminar a proteína, mas no caso de um estudo aqui, eu quero simplesmente separar esses grupos, porque muitas vezes eu quero estudar todos eles. No caso, então, da proteômica, a gente vai fazer a separação dessas proteínas e depois vai sofrer um processo de digestão, a gente vai analisar peptídeos. Isso vocês vão ver em detalhes na próxima semana. Eu vou estar falando mais hoje sobre a parte de metabolômica, então, que são as moléculas pequenas, e basicamente na mesma estratégia eu vou também poder analisar os lipídios. Aqui as duas eu posso trabalhar no mesmo tipo de equipamento e de coluna, mas eu vou trabalhar com solventes diferentes, então por isso eu vou separar em dois grupos aqui também. E, claro, você sabe muito bem, a gente tem o metabolômica, a proteômica é extremamente complexa, né? Então, a gente tem aí milhares de compostos que a gente que a não ser que seja um estudo, porque existem, claro, estudo, por exemplo, de metabolômica que a gente chama target. Então, eu vou focar num grupo de compostos porque eu já sei que ele está relacionado com certa condição biológica que eu tenho interesse em analisar. Mas muitas vezes não. Muitas vezes eu quero analisar tudo, mas aí como não adianta eu pegar e simplesmente ter 5.000 componentes e agora eu vou tentar descobrir qual que está relacionado. Então, assim como todas as outras ômicas aí, a gente vai fazer um estudo comparativo. Então, basicamente, o que é feito, eu pego as duas ou mais condições que eu quero estudar nisso, vou analisar todos os componentes e usar ferramentas de análise estatística para ver o que tem de diferente nelas. Então, eu não vou focar em todas as moléculas, mas vou focar no que tem de diferente. Então, por exemplo, um tecido normal e um tecido com câncer, eu vou fazer as análises na mesma condição, ver o que está presente em uma e ausente em outra, ou é presente uma quantidade muito maior em uma do que em outra, e aí focar nessas moléculas como prováveis biomarcadores. Então, para isso, eu vou precisar, primeiro, de um equipamento que possibilite a análise de todos eles e depois a parte de software para processar, porque realmente vai ser uma grande quantidade de dados. Então, na primeira etapa,
a parte de equipamento para eu ter os dados de todos esses componentes das amostras vão ser, então, os equipamentos de alta resolução. Por que os de alta resolução? Porque eles vão me possibilitar tanto que eu detecte a grande maioria dos compostos, quanto vão facilitar a parte de identificação. Então, num equipamento como esse, por exemplo, um QTOF. QTOF, esse nome por quê? Porque é um quadrupolo, que é um componente aqui que vai possibilitar a seleção de íons, e depois eu tenho o TOF, que é o time of fly, o tempo de voo. Então, o que vai acontecer? O quadrupolo trabalha como um filtro de massas. Ele pode, então, eu posso selecionar uma massa que vai atravessar ele e o resto todo ele joga fora. Já o TOF, ele trabalha de uma forma diferente. Os íons, quando chegam na entrada aqui do que a gente chama de tubo de voo, todos eles são acelerados em pulsos elétricos aqui, e todos eles vão ser, então, acelerados com a mesma energia. E aí, o conceito de separação é que íons com massas diferentes, quando são acelerados com a mesma energia, os de massa menor vão ser mais rápidos do que os de massa maior. Então, eles vão chegar no detector em tempos diferentes. E aí, eu vou medir, e aí por isso o nome tempo de voo, porque o que eu estou medindo é o tempo, mas isso está diretamente relacionado com a massa, e aí com isso eu tenho meu espectro de massas. E aí eu tenho as vantagens de resolução, eu vou mostrar no próximo slide o que isso significa, sensibilidade em full scan. Por quê? Porque como todos os íons que entram no TOF vão ser acelerados e chegar no detector, eu tenho uma sensibilidade muito boa quando eu quero ver tudo. É uma velocidade de aquisição bastante alta, então a gente consegue obter até 30 espectros por segundo, que é importante quando a gente tem uma amostra complexa, e medida de massa exata, ou seja, eu vou ter a medida de uma massa de um componente na terceira, quarta casa decimal, que vai possibilitar que eu determine, que eu faça a identificação. Então, a importância de resolução é o seguinte: se eu tivesse um quadrupolo e fizesse essa medida desse espectro de massa aqui, 275, no quadrupolo seria o que está representado em preto. Já no QTOF seria o que está representado em vermelho. Então, isso que é a resolução, ou seja, equipamento de alta resolução vai me dar um pico bem mais fino, que vai possibilitar que eu tenha essa medida de massa exata e também separe coisas que eu não separaria ali. Por exemplo, ali no terceiro pico, eu já tenho um segundo componente. Eles têm aqui 87 milidaltons de diferença, que eu vejo que são dois íons diferentes num QTOF, mas no quadrupolo, no equipamento de quadrupolo, eu não conseguiria ver, podia achar que eu só tenho um. E outra coisa importante é a exatidão de massas, que está diretamente relacionada com a resolução. Por quê? Porque se eu fizer uma análise num quadrupolo ou num ion trap, ele vai me dar a informação desse espectro que ele vai dizer que tem massa 609,3, por exemplo. O que pode ser 609,3? Pode ser várias coisas. Agora, quando eu analiso isso em alta resolução, por exemplo, no QTOF, ele vai me dizer que eu tenho massa 609,2806, e isso vai me dar pouquíssimas possibilidades. E esse é o conceito aí de identificação. Aí eu vou pegar essa fórmula química, ou essa massa, jogar contra uma base de dados para fazer a identificação. Se eu tivesse que jogar todas aquelas possibilidades, eu ia ter muito mais falso positivo para depois ter que filtrar essa informação. E a outra coisa é a questão do perfil completo de amostras. Então, numa análise, eu vou ter aí, aqui, essa é uma representação gráfica aqui, mostrando tempo de retenção por massa e mostrando intensidade aqui na terceira dimensão, em cores. Então, a partir desse perfil, eu consigo comparar diferentes amostras e, então, descobrir
porque muitas vezes não vai ser esses componentes mais abundantes que eu estou atrás deles, muitas vezes coisas que estão na linha de base aqui, que é o que vai me dar a resposta para minha pergunta biológica. Então, isso é bastante importante também. Esses equipamentos do QTOF têm técnicas que possibilitam para fazer aquisição, tanto para na mesma análise eu ter um cromatograma, e espectro mostrando só a massa, para eu saber a massa do componente, e também fragmentos. Então, técnicas que a gente chama de Data Independent Analysis, por exemplo, o MSAE. Aí isso vai me dar a informação que eu preciso para cada componente, que é a massa do precursor, que seria a molécula intacta, a massa exata, e a massa exata também dos fragmentos que vão possibilitar que eu confirme a identificação de um composto e faça a diferenciação entre compostos de mesma massa. E aí a gente chega no Synapt, que é o equipamento que tem aí novo no Leica. Então, o que ele faz? Comparado com o QTOF? Tudo que o QTOF faz, mas ele tem algo a mais aí. Essa aqui seria, então, o diagrama do Synapt XS, então, que a gente vai ter os mesmos componentes, ou seja, fonte de íons, eu tenho o quadrupolo, eu tenho ali a câmara de colisão, tenho o tempo de voo. Só que agora a minha câmara de colisão ela é um pouco mais complexa aqui. Eu não tenho somente uma câmera para colocar o gás e fazer a fragmentação, mas eu tenho aqui um sistema para separação por mobilidade iônica. Isso vai ser um mecanismo adicional. Eu já tenho a separação por tempo de retenção na cromatografia. Eu já tenho a separação por massa exata no TOF. Mas agora aqui, antes do TOF, eu tenho esse dispositivo que consegue fazer separação de acordo com a conformação desses íons. Então, muitas vezes, isômeros que não seriam diferenciados por massa, eu consigo separar nesse dispositivo de mobilidade iônica. E, além disso, eu ainda tenho, antes dele aqui, eu tenho o trap e o transfer, que vão possibilitar também que eu faça a fragmentação. Então, isso vai me possibilitar uma série de diferentes experimentos aqui. Eu posso fragmentar no trap, separar fragmentos na mobilidade iônica e fragmentar no transfer, por exemplo. Então, uma série de experimentos que a gente pode fazer para ter uma caracterização dessas moléculas. Qual que é o conceito dessa mobilidade iônica? Então, eu mostrei o conceito de separação da cromatografia, que é de acordo com a interação com a fase estacionária e o solvente. Eu mostrei a técnica de separação dos íons já no TOF, que vão ser basicamente de acordo com o tempo de voo, uma vez que eles são acelerados. Na mobilidade iônica, essa separação vai ser que eu tenho aquele dispositivo de separação, eu vou adicionar um gás aqui, geralmente nitrogênio. Lembrando, meu espectrômetro de massas está em vácuo. Aqui, ele ainda vai estar muito abaixo da pressão atmosférica, mas já um pouco acima ali do vácuo. Por quê? Porque eu quero uma interação com esses gases, com o nitrogênio. O que vai acontecer? Eu acelero íons na presença do gás da mobilidade iônica. O que vai acontecer é que se eu tiver uma molécula que seja mais compacta, ele vai ter menos interação com esse gás, vai sofrer menos choques e vai atravessar mais rápido aquela molécula que pode ter a mesma massa, mas uma conformação mais aberta, que vai sofrer mais choques, ter mais interação, e aí com isso ter um tempo diferente. Aí eu vou conseguir essa separação. Um exemplo simples aqui é disso, se eu pegar aqui 2 folhas de papel, amassar uma e deixar outra, elas têm exatamente a mesma massa. Só que quando eu soltar essas 2 folhas, o que vai acontecer? Aquela amassada vai chegar muito mais cedo no chão. Porque ela está tendo
aqui no caso ela vai, claro, está tendo uma interação aqui com o ar, ele vai ter resistência do ar, com que faz com que demore mais tempo. Mas o conceito seria semelhante aqui. Aqui eu vou ter interações com o nitrogênio e aí eu tenho essa separação do que a gente chama de mobilidade iônica. E aí isso é feito aí no SINAPT. Então, quando a gente tem cromatografia, e eles trabalham numa escala de tempo perfeita para essa obtenção. Por quê? Minha cromatografia vai ter essa separação que vai demorar segundos, ali um pico cromatográfico. Nisso aí, eu consigo fazer várias separações para ter uma amostragem adequada do meu pico cromatográfico. Eu vou ter, por quê? Porque a mobilidade iônica vai estar na ordem de milissegundos. E quando chegar no TOF, eu tenho já tenho uma amostragem na ordem de microsegundos. Então, eu vou também, para cada pulso de mobilidade iônica, obter vários espectros de massa. Então, é o perfeito aqui para fazer uma amostragem correta aí da minha amostra. E aí, então, resumindo essa mobilidade iônica, aqui eu teria, então, aqui por massa, se eu tenho uma molécula aqui pequena, ok, eu já tenho uma separação na mobilidade iônica para moléculas com massas diferentes. Mas, ok, aqui eu nem precisaria, eu tenho meu espectrômetro de massas. Mas ele vai possibilitar a separação de moléculas que têm exatamente a mesma massa molecular, só que com formações diferentes. E, além disso, eu consigo medir o que chama de seção de choque, que seria basicamente o tamanho da molécula ali, e que é outro componente que eu posso utilizar na hora de identificar minha molécula numa metabolômica. Então, isso vai gerar algo que é até difícil de visualizar. Por quê? Porque agora eu tenho 4 dimensões para representar aqui. Na hora de representar, eu preciso escolher 3 por vez. Por quê? Porque eu tenho tempo de retenção na cromatografia, eu tenho o espectro de massas, eu tenho a mobilidade iônica e eu tenho a intensidade de cada um dos íons. Então, a gente tem no software, eu vou ter que escolher 3 ali para representar. Mas, lógico, a hora do processamento, ele faz a separação dessas 4 dimensões aí para possibilitar a análise e a comparação dos íons. E aí, então, isso, quando a gente tem uma análise metabolômica, então, por exemplo, aí também eu preciso ter alta reprodutibilidade cromatográfica. Então, aqui está mostrando aqui a retenção, aí são 6 injeções sobrepostas. Então, vocês estão vendo porque tempo de retenção vai ser um critério que a gente vai utilizar na comparação também. Aqui um exemplo de análise aqui de lipidômica, então, no modo positivo e no negativo embaixo, que a gente vê os diferentes grupos de lipídios aqui separados. E aí, depois, toda essa informação, a gente seria impossível avaliar isso aqui manualmente, visualizando os espectros. E aí entra toda a parte de bioinformática, toda a parte de software. Então, a gente usa o software Progênesis QI, no caso, para, então, carregar todos os cromatogramas das diferentes condições. Ele vai, então, fazer todas essas etapas aí de alinhamento, de detecção dos picos, de deconvolução, que, no caso, aqui seria atribuir também adultos a cada um dos íons, vai fazer a quantificação de cada um dos íons, vai fazer a identificação e toda a parte estatística. Então, todas as etapas aqui, que é uma análise extremamente complexa, pode ser feita. Tem o Progênesis QI para metabolômica e lipidômica e também a versão para proteômica, mas eles têm um fluxo de trabalho bastante semelhante, apesar de, claro, algumas etapas serem diferentes pelas características diferentes entre proteínas e moléculas pequenas. Então, basicamente, a partir das análises do processamento, ele vai gerar, então, a gente vai ter uma identificação dos íons, de cada íon, como
baseado em tempo de retenção, massa exata e intensidade. E no caso do SYNAPT, também da mobilidade iônica. Essa matriz de informação vai dar o que a gente chama aí a impressão digital metabólica de cada amostra. E aí, a gente fazendo a comparação entre todos esses componentes em cada amostra, a gente vai com análise multivariada, ele vai possibilitar gráficos, por exemplo, PCA, que vão mostrar a diferenciação das amostras e depois também os componentes que mais contribuem nessa diferenciação. Então, por exemplo, a partir disso aí, a gente já tem gráficos, por exemplo, PCA, que mostra a classificação das amostras. Então, aqui a gente pode ver um agrupamento bastante claro entre, por exemplo, o que a gente chamaria do controle com diabético, com obeso, que isso aqui, essa separação, então a gente pode fazer depois comparações binárias entre diferentes grupos para saber quais são os componentes que vão fazer essa diferenciação. Então, vai gerar tem várias ferramentas, vários gráficos, um deles, por exemplo, é esse S-plot. Num S-plot, comparando duas condições, eu tenho aqui no eixo X, quanto mais distante da origem, mais o componente contribui na diferenciação. E no eixo Y, quanto mais reprodutível está entre as diferentes amostras. Então, a gente já vai diretamente para esses extremos aqui do S, para os potenciais biomarcadores. E aí, selecionando eles, a gente pode gerar, por exemplo, gráficos de barra, que vai mostrar a diferença de intensidade entre eles, ou no caso de alguns aqui, presença e ausência. E então, essas ferramentas possibilitam que aqueles milhares de íons, em algumas etapas, a gente chega aqui, por exemplo, nesse caso, a os 10 íons que mais contribuem na diferenciação, os potenciais biomarcadores aí. Então, como nesse caso aqui. Então, se eu selecionar um íon aqui, como mostrado aqui na direita, cada ponto aqui seria um íon diferente. Então, esse aqui seria o que tem a massa 974 e o tempo de retenção 4,23. A partir disso, eu clicando aqui, ele gera esse gráfico de tendência, que está mostrando aqui como ele está diferente em intensidade nas duas amostras e também reprodutível entre as replicatas. E se eu extrair essa informação no cromatograma, eu vou ver que eu tenho um pico intenso aqui no de cima e esse mesmo está bem baixo aqui no cromatograma de baixo. Então, aqui eu tenho um potencial biomarcador. Claro que depois isso tem toda uma etapa de validação, mas seria basicamente a estratégia para eu reduzir milhares de compostos em poucos componentes que eu tenho interesse aí. Depois vem a etapa de identificação. Identificação metabolômica é uma etapa bastante desafiadora. Por quê? Porque, diferente do proteoma, porque o proteomas você pode prever, ter as proteínas hipotéticas a partir do sequenciamento do genoma. No metaboloma, não é exatamente assim. Então, a gente tem que fazer, muitas vezes, usar bases de dados. No caso de amostras biológicas, por exemplo, amostras humano, a gente tem, por exemplo, bases de dados do metaboloma humano, o HMDB. Isso ajuda muito. Mas outras dificuldades é que, por exemplo, no metaboloma não vão aparecer somente os componentes do organismo, mas vai aparecer também medicamento, coisas da alimentação, poluentes, uma série de coisas. Tanto que hoje essa base de dados do metaboloma humano tem quase 200 mil componentes, porque engloba também componentes de alimentação, de poluentes, de medicamentos, uma série de coisas. Mas, claro, essas são muito importantes para fazer essa caracterização. E aí a gente tem, isso vai ser bastante desafiador, mas, claro,
é possível se fazer. Então, e claro, com a massa exata, com a fragmentação e com os recursos de software, isso é bastante facilitado, mas algumas vezes ainda desafiador. E aí a gente chega, então, num workflow aí para essa determinação de biomarcadores, que aí poderiam chegar aí a um teste clínico. Então, nessa primeira etapa que eu mostrei, por exemplo, do metaboloma, do proteoma, seria a descoberta do biomarcador. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar, nessa etapa, a gente está trabalhando com milhares de diferentes analitos de poucas espécies ali, mas representativas. Depois a gente vai para uma etapa, depois de verificação desses biomarcadores, ou seja, fazer uma filtragem. Então, a gente vai aumentar o número de indivíduos e reduzir o número de compostos. Agora, a gente vai fazer análises mais, que a gente chama de target, mais focadas em menos componentes, mas mais amostras. E depois uma qualificação, uma validação que aí a gente já seriam poucos marcadores, os que já passaram por essa segunda etapa, mas aí muitas vezes milhares de indivíduos para a gente conseguir uma validação disso. Então, geralmente, essa primeira etapa de descoberta são feitas nos equipamentos de alta resolução, e as etapas posteriores, aí, muitas vezes, usando já um sistema tipo triplo quadrupolo, às vezes já um imunoensaio. Então, são etapas aí para chegar desde a descoberta até um ensaio clínico. E tem outras coisas que a gente consegue também fazer com esses equipamentos. Então, isso aqui são possibilidades. Então, até aqui, hoje, com o que está instalado no LICA, tem todos os recursos aí de equipamento e de software. Mas tem coisas que podem ser ainda acrescentadas a esse equipamento para se fazer diferentes experimentos. Por exemplo, equipamentos, parte de imageamento. Então, por exemplo, trocando a fonte, utilizando uma fonte de MALDI ou uma fonte de DESI, que pode ser colocadas no Synapt, a gente consegue fazer experimentos de imagem. Como que seria isso, imageamento por massas? No caso, se eu tiver um corte de um tecido, por exemplo, eu posso depositar isso numa lâmina e aí adquirir o espectro de massas de cada um dos pontos disso. Então, eu vou obter o espectro de massas de cada ponto e depois reconstruir uma imagem. Então, por exemplo, eu vou começar aqui numa análise de um tecido, que pode ser um fígado, pode ser qualquer tipo de tecido aqui. Vai ser feito um corte. Se eu estiver trabalhando com MALDI, eu vou depositar uma matriz aqui que é necessária. Se eu estiver trabalhando com DESI, que é outra técnica parecida com eletrospray, ele daí não seria necessário. E aí, então, eu vou usar um software aqui que eu vou determinar as coordenadas, vou fazer essa análise aí no Synapt, e aí eu vou ter essas imagens. Então, essa imagem do tecido aqui, lembrando, ela não é uma foto do tecido, ela é uma imagem de distribuição dos componentes. Porque eu posso selecionar diferentes massas para ver a distribuição desse componente e criar essas imagens. Então, por exemplo, o Synapt possibilita que isso seja feito tanto por MALDI quanto por DESI. O Zivo, que é o QTOF de bancada, ele poderia ser feito só no DESI. Então, isso aqui, a diferença básica aqui é que quando eu faço MALDI, eu estou fazendo shots de laser, enquanto quando eu estou trabalhando com o DESI, eu estou aplicando um spray de solvente carregado aqui com uma carga elétrica aqui para soltar ionizar e dissolver os íons que estão presentes na minha amostra. Em relação à resolução, a escala que a gente trabalha aí aqui a gente possibilita análise de órgãos e de tecidos aqui.
Ainda precisa, isso é outra técnica, essas técnicas vêm também aumentando essa resolução espacial, e o objetivo, claro, é chegar em células e nesse nível, mas hoje a gente trabalha com basicamente órgãos e tecidos. Aqui alguns exemplos. Isso aqui acho que é um cérebro de camundongo. E aqui a gente está vendo, no caso aqui, distribuição de lipídios. Então, vocês estão vendo aqui cada tipo de espécie de lipídio aqui, selecionando uma massa específica, eu consigo ver a distribuição. Então, todas essas imagens vieram do mesmo experimento. E selecionando massas diferentes, eu consigo ver a distribuição de cada uma dessas moléculas nesse tecido. Esse aqui é um exemplo também, aqui no caso de cérebro de camundongo. De novo aqui, eu tenho selecionando diferentes massas, eu consigo ver essa distribuição aí, por exemplo, do íon 834, 888, 865, e saber onde eles estão presentes e recriar essas imagens. Esse é um experimento interessante também. No caso aqui, a amostra é um camundongo inteiro. Aqui foi feito um corte aqui do camundongo para se determinar a distribuição aqui de drogas, no caso o propanolol, no camundongo. Então, depois de feita a aquisição dos espectros, a obtenção da imagem, eu posso ver aqui na segunda imagem que o propanolol, molécula não metabolizada, está presente aqui no fígado e no intestino, enquanto que já os metabólitos dela, no caso, o hidroxipropanolol micronídeo está presente aqui no intestino, enquanto que o hidroxipropanolol está presente aqui no rim. Então, a gente consegue ter essa distribuição e entender não só o metabolismo, mas como a localização, onde está presente cada um dessas moléculas. E aqui, para finalizar, aqui o último exemplo é uma outra fonte que ela chama RAINS, que é uma fonte para análise direta aqui. Então, nesse tipo de análise, que pode ser também feito aí no Synapt, a gente tem um bisturi, é exatamente aqui um bisturi, em que a única diferença dele é que ele vai ter um tubo aqui para coletar os íons. Então, aqui na lâmina do bisturi é aplicado um potencial elétrico aqui que vai gerar a ionização desses componentes que vão entrar diretamente aqui no espectrômetro de massas e então dá um perfil dos íons daquele tecido. Então, por exemplo, hoje tem diferentes aplicações aqui, por exemplo, caracterização de carnes. Então, por exemplo, vai ser feito vários cortes aqui e vão gerar espectros de massa de cada vez que faz um corte, e aí comparando diferentes partes do tecido, eu consigo ter perfis diferentes aqui. Então, por exemplo, há uns anos atrás, aí teve um escândalo na Europa que estavam vendendo carne de cavalo como carne bovina. Nesse exemplo que ele mostra. Então, fazendo basicamente um corte aqui, ele possibilita, junto com a ferramenta quimiométrica, a separação de cada uma das amostras do que é cavalo, o que é bovino aqui, mesmo a diferença entre cru e cozido aqui. Então, permite uma diferenciação sem preparo de amostra, nada, direto a um corte na amostra. E aí tem diferentes aplicações para isso. Então, por exemplo, no caso aí do bisturi, hoje é utilizado para isso, mas a pesquisa é feita e ela foi criada, inclusive, para se fazer cirurgia de remoção de tumor, por exemplo. Porque possibilita, junto com uma base de dados, diferenciar o tecido com tumor do tecido sem tumor. Que isso é algo importante, porque é uma decisão para o médico ali,
porque ele quer retirar o mínimo de tecido sadio ali, mas é difícil determinar essa fronteira aí. Isso aqui, junto com o software, basicamente ele vai guiando o médico, de acordo com o corte, onde ele está cortando, ele vai mostrando. Aqui é tumor, aqui não é tumor, aqui é tumor. Existe também, na mesma coisa, uma opção que é uma lâmina, que é tipo uma pinça, que possibilita aqui a caracterização de micro-organismos. Então, diretamente da placa, se tira um pedaço ali da cultura de um fungo, de uma bactéria, e isso já dá o perfil químico que possibilita a identificação, claro, comparando com a base de dados que já tem as características desse tipo de micro-organismo. Aí tem uma opção para líquidos, tem uma opção em estudo aí para um endoscópio também, então tem várias coisas. Então, seria aqui já aplicações extremamente avançadas de análise direta ali, no caso aqui até de um paciente, diretamente com o espectrometria de massas para dar essa informação imediatamente. Eu acho que esse é o último slide. Sim. Com isso, eu termino a apresentação aqui. Foi uma visão geral, acho que é muita informação, mas com isso vocês podem ter uma ideia do que essa ferramenta já faz e do que pode vir a fazer. Então, tem um campo muito grande de estudo aí. O Synapt é uma das máquinas mais completas aí de espectrometria de massas para análise de amostras complexas. Então, com isso tudo, eu acredito que vai ser uma ferramenta muito importante aí dentro do LICA, que vai trazer muitas coisas boas aí pela frente e que podem vir um dia a estar sendo utilizadas aí em laboratórios clínicos em análise de rotina. Então, aqui tem meu e-mail, o site da Waters, onde tem bastante informação sobre isso, e acho que agora a gente ainda tem um tempinho aí, caso alguém tenha alguma dúvida aí. Obrigado aí pela presença de todos, pela paciência aí. Muito obrigado. Michel, é excelente a apresentação. É um overview, né? Não é fácil fazer um overview, né? Da metabolômica como um todo, mas você fez uma demonstração assim excelente, né? Uma palestra assim, fantástica, né? Que vai desde da tecnologia até algumas aplicações, né? Eu posso estar imaginando alguns colegas, né? Visualizando o bisturizinho aí, né? E o Hildo está ali Sim. pensando, né? Né? Hildo é neurocirurgião, um dos melhores neurocirurgiões do mundo, né? Então, fico imaginando o Hildo entre os eixos dos gliomas, né? Então, imagine só, né? Né? Então, o Luiz Roberto, né? Eu acho que ainda está aqui, né? Na parte de oncologia, né? Nem se fala. E é lógico, né? E como eu falei anteriormente, foi um equipamento adquirido para estudo Covid, né? Onde talvez, Michel, eu não sei quais são os metabólitos que a gente vai encontrar naqueles pacientes que apresentam uma clínica diferente, né? Que tiveram Covid, né? Então, você sabe, tem vários aí que apresentam problemas circulatórios, problemas nefrológicos, outros problemas realmente de metabolismo hepático, né? E talvez a gente vai encontrar pico de metabólico, né? Tá certo? E talvez, sei lá, né? Nem sabe o que pode encontrar, né? E daí Sim. talvez tenha sido a grande ideia, como você falou muito bem, né? O Synapt, ele vai ser esse equipamento que pode diferenciar, inclusive, íons com massas próximas, mesmo iguais. Então, isso vai ser extremamente importante. E um ponto, viu, Michel, que você falou bem, né? Eu não tinha nem... Aqui o pessoal ainda falou sobre sequenciamento genético, tem uma pergunta aqui, né? E o LICA, né, graças, né, mais uma vez, nessa colaboração internacional com o Japão, ele vai estar equipado, né, para fazer metabolômico, ou seja, eu vejo o metabólito, tá certo? Posso identificar o metabólito. 2, eu posso identificar as proteínas que geraram aquele metabólito, né? Ou seja, eu posso ver de onde é que ele veio, né? E 3, eu posso fazer o que eu chamo de engenharia reversa lá, entendeu? Desculpa o termo, eu uso isso, né? Mas eu volto, né? Quer dizer, eu vejo o metabólito, eu vejo a proteína, tá certo? E aí eu vejo o DNA, eu sequencio, né? Então, hoje o LICA, né, graças a essa colaboração, a gente está com uma plataforma completa de sequenciamento, né? E com o Synapt a gente vai ter uma plataforma bem completa de fazer proteômica e metabolômica, né?
Então, aquela grande pergunta, o que é que causa, de onde é que veio? Eu acho que a gente tem ferramentas hoje para ajudar no aprofundamento da pesquisa, né? Tá certo? E daí, né, ter adquirido um equipamento de ponta, né, para identificar o possível metabólito, né? E como você falou muito bem, né, eu espero que no futuro próximo a gente tenha também condições de adquirir um standard, né? Porque depois que identificado o metabólito, a gente usa de rotina cristã, que já é utilizado em alguns locais, né, aqui no Brasil mesmo, né, como rotina, né? Mas o ponto principal no LICA não é bem a rotina. Eu diria assim, é a rotina de descobrir o que não foi descoberto. Aí essa rotina mesmo, né? Entendeu? Que é a pesquisa mesmo, né, para a gente entender, né, e como isso pode ser utilizado, né? Então, tem até algumas perguntas aqui, né? Até pela hora, né? Mas para você ver, né? Ficou, tem mais de 100 pessoas, né? Depois de quase 2 horas, né? Sim, Que isso é extraordinário, né? Entendeu? Né? Tem várias perguntas aqui, que alguns eu acho até pela hora, talvez eu peça, né? O pessoal pegou teu e-mail, né? E aí vão passar teu e-mail, eu passo o e-mail para mim, né? Praticamente quem se inscreveu passou o e-mail para mim, entendeu? Então tem meu e-mail, tá certo? Que aí eu posso, né, passar para você, né? Porque eu acho que é bastante importante isso, né? E eu gostaria de também chamar a atenção que hoje você mostrou os metabólitos, né? Que realmente a quantidade enorme de metabólitos pela relação, né, das proteínas, né? E possivelmente na próxima semana a gente vai ter uma outra sobre proteômica, tá certo? Então a gente vai ter uma outra sobre proteômica e aí vocês vão ver quando associar metabolômica com proteômica vai abrir um espaço enorme para a ideia de vocês para pesquisar, né, entendeu? E desenvolver métodos para começar a entender as doenças, entendeu? Acho que isso é muito importante. Eu até, viu Márcio e Michael, né? Eu gostaria de citar um exemplo, não sei se que o pessoal está aqui assistindo, mas o pessoal da cirurgia lá né, do HC, né, alguns anos atrás, já faz um certo tempo, né, e estava com a seguinte pergunta: o que é que ocorre depois de cirurgia bariátrica? Que alguns pacientes, né, que tinham alguns cânceres e desapareceu, entendeu? Parecia mágica esse negócio. Foi uma pergunta. E eu digo, eu não tenho a mínima ideia da história, né? Mas eu sei que talvez tenha algumas ferramentas de proteômica que podem nos ajudar, né? Então, naquela época a gente tinha, claro, não tinha o equipamento que a gente tem hoje, né? E hoje vai ter, né? Eu acho que é uma visão muito maior, mas foi uma tese, né, de uma médica, a Luciana, espero que esteja assistindo, ela dedicou-se muito a isso. A gente encontrou um grupo de proteínas que tinham desaparecido depois da cirurgia, entendeu? Usando ferramentas de proteômica, o que foi muito legal, né? Espero que retorne, viu, Luciano, se você estiver me escutando, retorne para a gente completar isso. Agora a gente vai ter uma máquina que pode elucidar, né, e fazer essa ponte, né? Será que tem alguma coisa? Ou seja, será que tem alguma coisa, gente? Hoje a gente pode fazer em Recife, pode fazer aqui no Brasil, entendeu? Né? E vai estar disponível para todos, né? Vai ter uma ordem, mas a ideia é essa, né? Mas inicialmente esse projeto, né, de colaboração, que eu acho também um ponto muito importante de reforçar, isso não foi um equipamento que chega e diz assim, vamos usar para tudo, tá certo? Ele pode ser usado para tudo, mas foi um equipamento adquirido numa cooperação internacional, né, entre, né, o Brasil, né, e o Japão, né, e isso com a Fiocruz, né, o Pedro não está aqui, mas eu mando um abraço para ele, que é o nosso parceiro, irmão, né, lá no campo, né, que é a Fiocruz. A Fiocruz também parte desse projeto, né, com o Japão, mas ele adquiriu outros equipamentos, né, e esse para a gente foi extraordinário, né. Então eu queria muito agradecer, né, e mostrar esse overview, acho que foi extraordinário, entendeu? Bom, a palavra fica aberta. Márcio, Hildo, né, se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor. Depois desse excelente resumo do senhor, a gente vai falar mais o quê, né? Tem mais o que... Eu não vou arriscar nada, só quero agradecer a presença de todos e acho que o que eu ia falar, o senhor foi muito feliz aí no que o senhor colocou, que é... Eu estou lendo aqui, tentando acompanhar aqui o chat, né? E vi ali passar, assim, muitas ideias, pô, que legal, acho que tem muita coisa que dá para fazer e tudo mais e tal. E quando a gente conseguir abordar também proteômica, foi o que o senhor falou, acho que vão aparecer mais ideias ainda, teremos mais outros projetos, né? Então, assim, agora é um passo de cada vez, a máquina está praticamente instalada, semana que vem terminam os testes, né? Serão feitos os testes para depois começarem os treinamentos operacionais, né? E a gente conseguir realmente colocar ela para trabalhar, né? Para começar a realizar sonhos, né? Então, assim, é isso. Não quero
me alongar, não. Só agradecer realmente essa oportunidade, essa parceria. Eu tenho certeza que a gente vai, nos próximos meses, anos aí, a gente vai comemorar muita coisa nova que a gente vai conseguir descobrir, com certeza. Só isso mesmo. Uma boa noite a todos aí. Obrigado. Hildo. Bem, Zé Luiz, como outsider, eu fiquei aqui maravilhado com a importância dessa máquina na pesquisa e, sobretudo, como você bem disse, a gente aqui não está para repetir, você não está para repetir o que já foi escrito. Nós vamos tentar, não é nenhum ufanismo, não é nenhum complexo de professor Pardal, mas nós precisamos descobrir aquilo que não está escrito. E utilizando uma matéria-prima nossa. Eu botei essa fotografia do nosso hospital aí, e nós operamos cerca de 300 tumores cerebrais por ano. Será que o perfil genômico dos nossos tumores cerebrais são igual do hemisfério norte? São iguais do da Ásia? E, como tal, nós temos resultados piores quando nós utilizamos determinadas drogas, não é? Então, em primeiro lugar, a gente tem que mapear. Eu acho que com essa máquina a gente pode desenvolver alguns projetos. Primeiro, de entender, eu não posso pegar os dados do que acontece na Escandinávia e aplicá-los para os nossos dados aqui, porque os pacientes são diferentes, não é? Podem ser diferentes, os tumores podem ser diferentes, não é? E com isso, talvez, encontrarmos caminhos diferentes para abordarmos as mesmas doenças. Eu acho que isso abre um núcleo de interrogações extremas, né? Porque, até certo ponto, porque os nossos pacientes com aneurismas intracranianos, eles rompem menos do que na Finlândia, por exemplo, ou rompem menos do que na Nova Zelândia, por exemplo. Então, a gente poderia, nesse hospital, aí, quando eu digo trazer a clínica e as perguntas da clínica para que a bancada pudesse resolver. E agora você está com a bancada de luxo, né, meu irmão? Parabéns. Obrigado. Muito, muito legal, né? Jane, obrigado, doutor Hildo, por esse, acho que fechamento, né, doutor Zé Luiz? Acho que não tem, né? Fantástico, né? Sensacional. Palavras o quê? Jane, é possível a gente salvar por essas perguntas do chat, ou a gente consegue tem pessoas, né, perguntando aí, que eu não queria, né, deixar ninguém sem resposta. Não sei se é possível a gente ou pedir para elas encaminharem, então, como o doutor Zé Luiz falou, as perguntas aí para o e-mail, né? Se a gente não conseguir responder agora, não tem como. É melhor eles encaminharem um e-mail mesmo. Pronto, Sim. perfeito. Eles podem mandar para mim ou diretamente para o Michael, entendeu, né? Com certeza. Eu vou deixar meu e-mail aqui também. Eu posso ajudar no direcionamento das perguntas, tá? Vocês fiquem à vontade para me encaminhar também. Obrigado, Jane. Você quer terminar com algum comentário? Você também... Isso, eu só aprendi hoje. Nossa, né? Muito sucesso para vocês todos aí. Espero que vocês aproveitem muito o equipamento, né? E vamos que certeza. Vamos trabalhar. Vamos embora, ajudar o povo. Né? Isso mesmo, saúde pública, isso é importante, faz a gente ficar mais contente de contribuir. Não, com certeza. Parabéns. Muito obrigado. Só para aproveitar mais uma vez, né, a ajuda, né, do governo japonês junto com o Itamaraty, que, na verdade, né, se vocês olharem, né, essas ômicas, né, que estão sendo investidas no LICA, né, graças a essa cooperação internacional, exatamente, Rio de Janeiro, a gente trabalhar em saúde pública para o mundo. Né? E o Hildo colocou muito bem. Eu não sei te dizer, né, talvez no futuro, né, se um Covid diferente vai surgir aqui, se o efeito daqui é o mesmo que vai estar no Japão ou que vai estar nos Estados Unidos. Né? E um dos princípios dessa colaboração é colocar equipamentos de ponta o máximo que puder, né, tá certo? Tanto aqui no Brasil, quanto já existe lá fora, para que a gente possa fazer esse estudo comparativo com o mundo e poder nos ajudar na forma mais rápida possível. Né? Isso o Japão tem feito conosco, né? E que tem sido maravilhoso. Né? Então, esse é o primeiro, gente, é a primeira, e vocês vão receber, né, mais informativos sobre as próximas palestras. A primeira vai ser na próxima de proteômica.
Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado para todos. Boa noite a todos. Obrigado. Nildo, Michael, Márcio, Jane. Maravilha. Muito obrigado, gente. Vamos em frente. Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigado. Tudo bom.